por fim, chegamos à ideia de dualismo real, né? E aqui, pode ser assim, o grande paradigma é exatamente, né, Maquiavel. Então, segundo Bobbio, Maquiavel ele vai, pode ser assim, ter uma perspectiva bastante pessimista quanto à possibilidade desta articulação entre ética e política, né? Então, é aquela ideia que a gente havia comentado, como se água e óleo, né, a política e a moral fosse como água e óleo, ou seja, elas não, né, se mesclam, não se misturam. E nessa perspectiva, para entender um pouco isso, Maquiavel recorre à distinção que Max Weber faz entre ações que são boas em si e ações que são boas em função dos resultados que elas geram. Então, é nesse sentido que as segundas, são as ações propriamente instrumentais. Então, o que Maquiavel entendia é exatamente isso, que o campo da política é o campo da ação instrumental. A lógica da política é a lógica do cálculo em função dos resultados que você vai obter. Então, não cabe nessa perspectiva a ideia de princípio, de valor em si mesmo, de virtude, como algo extrínseco à ação política e àquilo que é próprio da ação política. Ou seja, o que é próprio da ação política na perspectiva de Maquiavel? É a conquista e o exercício do poder. Então, a lógica da ação política ela se constitui fundamentalmente nessa perspectiva, a conquista e manutenção do poder. E aí é por isso que Maquiavel vai falar que a política é regida pelas grandes coisas, né? É claro que aí o Bobbio ele vê uma certa ambiguidade, né? Então, você tem ali uma certa ambiguidade quando Maquiavel fala em grandes coisas que pode ser, né, pode ser assim, a ação de ampliação do poder, né, as estratégias pelas quais você constitui uma relação de força sobre os seus opositores, sobre a população que você vai dominar, sobre os súditos, cidadãos, etc. Agora, em Maquiavel também, a ideia de grandes coisas também está ligada a um certo idealismo de salvação da pátria, de constituição, pode ser assim, por exemplo, né, do ideal de unificação da Itália, que Maquiavel vai trabalhar o tempo todo. Então, é nesse sentido que, em Maquiavel, a natureza da ação política ela não se confunde com a natureza da ação moral. Até porque, para Maquiavel, a ação moral ela está diretamente ligada àquelas virtudes clássicas cristãs, né? Generosidade, bondade, compaixão, misericórdia, etc. Ele vai dizer, isto obedece a uma outra orientação, uma outra lógica, tem uma outra arquitetura existencial, conceitual neste âmbito de ação moral. A perspectiva da ação política ela é distinta, ela diz respeito a você conseguir estabelecer relações através das quais você impõe uma determinada vontade, né? Então, ela se constitui, portanto, no domínio dos meios de coerção, de coação. Essa é a lógica da ação política, o que não significa que em algum momento você não possa agregar elementos oriundos da lógica moral. Mas o que Maquiavel vai insistir é que a moral ela está no campo especialmente pessoal, subjetivo. Ele não nega o valor existencial da moral, mas ele vai dizer, olha, uma coisa é o ator, o sujeito enquanto um ser humano. Aí vale todo o conjunto de valores morais. Outra coisa é ele enquanto um ator político. Aí a lógica é outra. Aí a lógica é a da afirmação do poder. Portanto, seriam então instâncias distintas. Bom, paramos aqui e retomamos na próxima semana com a continuidade dessa reflexão. Um abraço a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus, saúde para todos, até mais.